Olha, se tem um assunto que é universal, mas cuja história é cheia, mas cheia mesmo, de reviravoltas, esse assunto é a sexualidade. De deuses criando rios com sêmen até manuais de sexo que são pura poesia, a história do sexo é muito mais surpreendente do que a gente imagina. Vamos dar uma olhada em alguns dos fatos mais inesperados que os registros históricos nos mostram. Pode parecer uma pergunta meio sem pé nem cabeça, né? Mas acredite, a agricultura mudou absolutamente tudo. Ela não só garantiu nossa comida, mas também acabou redefinindo o que era privacidade, família e até mesmo as primeiríssimas regras sexuais da humanidade. A resposta para essa pergunta é a base de muita coisa que veio depois. E só para aumentar a curiosidade, aqui vai mais uma pergunta. A resposta talvez não seja a que todo mundo espera, viu? Bom, essas duas questões são o nosso ponto de partida para essa jornada fascinante. Então vamos começar pelo comecinho, literalmente. Nas primeiras civilizações, o sexo não era visto só como um ato físico, sabe? Era encarado como uma força criadora fundamental, uma coisa ligada diretamente aos deuses e à própria terra. Para essas civilizações antigas, a criação do mundo não foi um evento nada estéril. No Egito e na Suméria, por exemplo, os rios que sustentavam a vida, o Nilo, o Tigre e o Eufrates, nasceram de atos sexuais divinos. O sêmen dos deuses era literalmente a fonte da vida na Terra. E aqui a gente volta para a nossa primeira pergunta. Com a agricultura, as pessoas deixaram de ser nômades, né? Começaram a viver em comunidades fixas. Só que as casas eram pequenas, as famílias dormiam todas juntas, bem próximas, o que tornava super comum as crianças verem os pais tendo relações. E essa nova vida, com essa proximidade toda com os animais, trouxe um comportamento, digamos, inesperado: o bestialismo. Para manter a ordem social e deixar bem clara a fronteira entre o que era humano e o que era animal, as sociedades agrícolas criaram as primeiras leis sexuais da história. E muitas delas eram extremamente severas. A conexão entre sexo e espiritualidade era muito profunda. Em lugares como a Mesopotâmia, existia a crença de que o orgasmo era uma espécie de portal para o divino. Para certos grupos de sacerdotes, o sexo anal não era só um ato físico, mas sim um ritual para se comunicar com os deuses, uma forma de transcender o mundo material. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para ver como as sociedades, ficando mais complexas, começaram a registrar e a regular de maneira formal a vida sexual dos seus cidadãos. Essa fonte aqui mostra de um jeito bem dramático como as leis podiam ser duras, especialmente para as mulheres. Na Mesopotâmia, bastava uma acusação de adultério, sem prova nenhuma, para uma mulher ser amarrada e jogada num rio. Acreditava-se que, se ela fosse inocente, não se afogaria. O peso da honra sexual caía inteirinho nas costas dela. Já na China clássica, a gente vê uma trajetória incrível. Os eunucos surgiram como criminosos, punidos com a castração. Mas, como eles eram os responsáveis por proteger o harém, essa proximidade com o centro do poder fez com que muitos acumulassem uma influência política gigantesca. E aqui a gente responde a nossa segunda pergunta. Bem antes de qualquer outra civilização que a gente conheça, a China produziu os primeiros manuais de sexo da história. E eles não eram guias frios, clínicos, eram verdadeiras obras de arte. E esses manuais não tinham nada de clínicos. Pelo contrário, eram quase obras de arte literária. O ponto aqui é que a sexualidade era tratada com uma linguagem super poética e sofisticada. Isso mostra uma visão bem elaborada sobre o prazer. Vamos mudar o foco agora. A gente vai para Grécia, Roma e Índia, civilizações onde a busca pelo prazer sexual foi explorada e documentada de maneiras bem diferentes, mas igualmente fascinantes. Pois é, brinquedos sexuais não são uma invenção moderna, não. Na Grécia Antiga, já existia uma indústria de verdade para fabricar consolos, que eles chamavam de olisbos, eram feitos de madeira e couro e lubrificados com azeite. Isso mostra que a busca pelo prazer individual, sabe, fora do contexto da reprodução, sempre esteve por aí. Em Roma, a fertilidade era celebrada abertamente. O deus Príapo, sempre com seu pênis gigante e ereto, não era uma figura para se esconder, não. Estátuas dele eram super comuns nos jardins e nas entradas das casas, quase como um amuleto de boa sorte para proteger a família e garantir fartura. E olha que interessante o que essas fontes revelam. A classe social influenciava totalmente a representação do sexo. Nas casas dos ricos, a arte era mais sutil. Agora, nas casas dos mais pobres, as representações eram diretas, explícitas, mostrando uma parte da vida romana que a gente raramente vê nos grandes monumentos.
A nossa viagem termina na Índia, onde a linha entre o que era sagrado e o que era sexual era quase inexistente. Os deuses como Shiva e Parvati eram celebrados em uniões cósmicas, cheias de paixão. Lá, o ato sexual era visto como um reflexo da própria criação do universo, uma união do divino com o carnal. E claro, não dá para não falar do Kama Sutra. Embora ele seja famoso pelas posições, ele é muito, mas muito mais que isso. Numa época em que várias culturas focavam só na procriação, o Kama Sutra e outros textos indianos defendiam o prazer mútuo como um objetivo essencial da vida, dedicando capítulos inteiros à arte das preliminares e à importância da satisfação dos dois parceiros. Então, olhando para trás depois de analisar tantas fontes diferentes, o que a gente vê é uma diversidade impressionante. De atos divinos criando rios, a manuais poéticos e deuses fálicos, a história da sexualidade humana é muito mais rica e complexa do que a gente costuma imaginar. E tudo isso, claro, nos traz de volta para o presente. Se a história mostra tantas formas diferentes de encarar o sexo, o que será que as nossas normas e os nossos tabus de hoje em dia dizem sobre a nossa sociedade? Fica aí uma pergunta para a gente pensar. Obrigado por